Meu caro irmão, irmã, ajuda a igreja que sofre. Lhe peço um pouco de atenção. Por amor de Deus, me acompanhe. Vou levar você para o Cairo. O documentário já fala. Cidade do lixo. Cairo, que tem a história das civilizações, um berço da humanidade, uma cidade de turismo, guarda uma realidade dolorosa e terrível, como todas as grandes cidades do mundo, mas algo de muito concreto. De um momento a outro, dezenas, centenas de pessoas foram expulsas de um bairro e lançadas num lixo, aonde 80% são cristãos, porque os cristãos no Egito são o resto, a minoria. Nos acompanhe. A cidadela de Saladino, no Cairo, uma fortificação medieval islâmica que coroa o maciço rochoso de Mokattam, é considerada uma das atrações turísticas mais populares do Cairo. No mesmo bairro, no sopé das falésias, está a região menos agradável da capital do Egito, um lugar chamado Manshiat Nasser, onde os intocáveis vivem numa cidade só deles, mais conhecida como a Cidade do Lixo. Marius Dibir é um dos raros voluntários que nos últimos 20 anos criou uma ligação com este lugar e seus habitantes. Nós já não cabemos nestas ruas com todo este lixo. Em 1969, os coletores de lixo do Cairo viviam no bairro de Imbaba, do outro lado do Nilo. Quando a capital começou a se expandir para Imbaba, o centro da cidade ficou muito próximo desse lugar. O presidente da Câmara mandou que eles saíssem dali. No espaço de um dia, as retroescavadoras derrubaram as barracas e todos os coletores foram transportados para debaixo das rochas de Mokattam, o local onde estamos agora. No começo, esse era um lugar onde os mendigos da região vasculhavam o lixo à procura de restos. Com o tempo, a reciclagem de lixo se tornou uma fonte de rendimento para os pobres e um recurso indispensável numa cidade em rápido crescimento, que hoje conta com mais de 17 milhões de pessoas. Todas as manhãs, ao romper da madrugada, milhares de coletores de lixo deixam a Cidade do Lixo e se espalham por todo o Cairo. Eles recolhem mais de 13 mil toneladas de lixo de quase 17 milhões de habitantes e trazem de volta o lixo para suas casas. Do plástico às latas, as famílias normalmente se especializam num determinado tipo de lixo, que classificam e vendem. 90% das famílias são cristãs. Embora o cristianismo tenha chegado ao Egito com São Marcos apóstolo, hoje a grande maioria dos egípcios são muçulmanos sunitas. Apenas 10 a 15% dos 83 milhões de pessoas do Egito são cristãos. A maioria deles são ortodoxos copta. A comunidade católica copta é representada por cerca de 200 mil fiéis.
Os cristãos são facilmente identificáveis por uma cruz tatuada no braço. As crianças pequenas são tatuadas para que não esqueçam as suas raízes. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda a Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Como comunidade minoritária, os cristãos são muitas vezes alvo de uma dura discriminação. Também aqui, tendo em consideração que as crenças religiosas impedem os muçulmanos de manusear o lixo, o comércio de lixo fica nas mãos dos cristãos coptas desfavorecidos. E hoje, mais de 60 mil vivem na seleção do lixo. O cheiro avassalador da decomposição dos resíduos se tornou uma proteção, o que permite que a comunidade cristã mantenha e pratique a sua fé. Olhe a estima que eles têm pelas imagens sagradas. Qualquer imagem sagrada encontrada no lixo, até tirada de um calendário, nunca será reciclada, mas pendurada na parede. Aqui está Shenouda, o patriarca copta. Não houve, no entanto, ninguém que levasse assistência espiritual a uma população presa na lama e na degeneração.
Eles se sentiram rejeitados por Deus, começaram a se perder cada vez mais, a fumar haxixe e beber álcool fora de prazo. Atiram uns contra os outros, porque quase todos têm uma arma. O linchamento se tornou comum. Um certo homem cristão do distrito de Shubra viu uma cruz no braço de um homem que estava tirando o lixo da sua casa. Se interessou por ele e começou a perguntar onde ele morava, se já tinha experimentado Deus, se acreditava ou não. E este homem do lixo, um mero analfabeto, pediu que ele, chamado na época de Ibrahim Farhad, fosse viver lá, porque ninguém conhecia Deus por ali. Não havia nenhuma igreja, nem catequese. Então, Ibrahim Farhad chegou à cidade do lixo com ele. Andou 4 quilômetros entre lama e enxames de moscas que se juntavam a um cheiro que lhe tirava o fôlego. Numa rua, viu cerca de 600 crianças correndo por todo lado. Eram todos cristãos, como se podia ver pela sua maneira de vestir. O abandono total em que estavam essas pessoas comoveu profundamente o seu coração. Ele percebeu a necessidade urgente de trazer a dignidade e o amor de Deus aos que estavam presos naquele lamaçal, àquelas pessoas que viviam em barracas de papelão. Em 13 de abril de 1974, Ibrahim Farhad sentiu uma espécie de crise na sua vocação. Pensou: meu Deus, o que estou a fazer aqui sozinho? Sou apenas uma gota no mar de necessidades neste enorme distrito. Naquele momento, quando Farhad rezou com as mãos para cima, um pedaço de papel caiu sobre o seu peito. A providência de Deus fez cair pedaços rasgados de uma página da Bíblia, os Atos dos Apóstolos, com a descrição de um sonho que São Paulo tinha. Não tenha medo, pregue nesta cidade, porque eu tenho muitas pessoas aqui. Com este pedaço da Bíblia na mão, ele foi, junto com o seu confessor, falar com o patriarca copta Shenouda. O patriarca disse: esta é uma carta vinda do céu para você. Em 1976, Ibrahim foi oficialmente ordenado o primeiro padre da cidade do lixo no Egito. Adotou o nome Saman, em homenagem a São Simão. Ele pregou seus primeiros catequizandos numa pequena caverna onde cabiam só 25 pessoas. Depois, foi criada uma enorme caverna que reunia milhares de pessoas. Esta tarefa aparentemente impossível foi questionada, como também se os coletores de lixo valiam a pena todo este esforço. Mas o padre Saman disse que um dia a cidade do lixo teria 20 mil pessoas que iriam àquela igreja. Muita coisa mudou na montanha de Mokattam. As barracas de papelão foram derrubadas e substituídas por casas de tijolos. As ruas que um dia estiveram alagadas com os esgotos estão agora pavimentadas. As crianças ainda brincam no lixo, mas agora há sinais de esperança com a presença de escolas e clínicas. A eficiência da reciclagem também tem recebido reconhecimento internacional. 80% do lixo do Cairo é reciclado aqui. Temos que avançar, pelo amor de Deus. É impossível passar. Alô? 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 Em 97,
Quando eu vim para cá com o meu carro, eu e o padre Saman eram os únicos que tinham carro. Todos usavam burros. E agora nem sequer cabemos aqui. O padre Saman ainda é o pai espiritual, guardião e juiz para o povo da cidade do lixo. Os ama, orienta e aconselha para uma vida melhor. Rezai, rezai com toda honestidade, como atenção para não se perderem pelo dinheiro, pelos relacionamentos, pela luxúria ou pela má companhia que destrua o vosso caráter. Orai e sejam obedientes ao Espírito Santo. Cidade do lixo, aonde vivem somente recolhedores de lixo, praticamente 60.000 pessoas, aonde as mais de 13.000 toneladas de lixo do Cairo são levadas, aonde uma massa humana vive no meio das moscas, do lixo, da podridão e do cheiro insuportável. Em dado momento, uma pessoa que se chama Ibrahim, sensível, marcada pelo amor de Deus, se depara com um colhedor de lixo e pergunta, vendo na sua mão uma cruz: escute, você acredita em Deus? E esse homem levou essa pessoa para dentro desse antro do lixo, onde o ser humano é reduzido a lixo, onde ninguém se lembrava deles, onde 80% são cristãos.
Essa pessoa se comove, sente que deve fazer algo, no meio da sua pequenez e da dor humana, um vento lhe leva um papel, cai em suas mãos e seu peito. Era uma frase dos Atos dos Apóstolos que dizia assim: aqui eu quero fazer muitos dos discípulos, o sonho de São Pedro. Vá pregar. Essa pessoa se torna padre, vai na direção dessa miséria humana, começa a trabalhá-lo, erguê-lo. Começa com apenas 20 pessoas. Hoje já reúne 10, 15, 20 mil, criando um anfiteatro numa cova, onde a miséria humana foi lembrada. Começa a nascer a esperança, começa a nascer a escola, começa a se pavimentar as ruas, porque um homem tocado por Deus soube entender a dor humana. E você e eu, diante dos que sofrem, não é possível que ao ver essa cena e sentir que Deus se serviu de uma pessoa, como pode se servir de mim e de ti, pelo menos para tirar uma pessoa da miséria, para estudar uma criança sem esperança, para ir na direção dos que sofrem do mundo. É Jesus nos milhões de pessoas passando fome, que às vezes são pior que o lixo humano, lhe restando o desespero, a angústia, o abandono e a vida. Que esse documentário de Cairo, que a riqueza dessa pessoa, que é Abraim, que se tornou pai de Sama, que assumiu a dor desse povo e que lhe erga a esperança, lhe leva ao futuro, que me ensine que quando nos unimos com Deus, não há situação que não se transforme. Ligue-me, por amor de Deus, nesse momento, para 0877 099 27. Dê algo. Se você diz eu não posso fazer nada, pegue algo do que você possui, dê uma esmola, dê uma ajuda, reparta um pouco do que você possui, para fazer com que aqueles apaixonados pela miséria humana leve a esperança a milhões de irmãos. O cristão não tem fronteira, o cristão não tem pátria, o cristão ama a humanidade, sabe que todos são filhos e filhas do mesmo Pai do céu. Ajuda a igreja que sofre. Não me pergunte o que é que ela é. Ajuda a igreja que sofre. É o grito do coração de Deus que não aceita mais as injustiças humanas. É o Jesus que disse que veio sujar as mãos para que todos fossem filhos do mesmo pai e a mesma mãe. É impossível vivermos um cristianismo passivo. Queremos a eternidade sem nos comprometer com os que sofrem. Me volto para você. E lhe peço em nome de Jesus que os milhões abandonados do mundo, que sejam vistos como Jesus hoje no Calvário do seu horto, gritando para mim e para você: Verônicas, Sirineus, bons ladrões, me deem dignidade, me deem futuro, me ajude. É um apelo de Deus que eu empresto minha voz. Que Deus lhe abençoe.